Hoje é nossa penúltima aula desse curso especificamente, né, chamados Retidão. Hoje nós vamos falar sobre a última tentação das quatro, né, que a gente falou sobre a tentação na área do sexo, na área de finanças, na área do poder, né, a tentação do poder, e hoje a gente vai falar sobre a tentação do ego. Na aula que vem, a nossa última aula. E aí eu gostaria de convidar todos para a gente poder ter um bate-papo, né, geral sobre todos esses temas, conversar assim de forma mais prática sobre alguns deles, né, e revisar aí textos bíblicos que são certeiros para vencer determinadas tentações, né? Então já fica aí o convite. E semana que vem a gente vai estar disponibilizando também um link para você fazer a inscrição para o próximo bimestre. Então a IBD de Jovens ela vai continuar e a gente vai ter um outro tema que é pós-modernidade, né? Os desafios da pós-modernidade. E se você quiser se inscrever nesse tema, você será muito bem-vindo. Mas se não, existem outros cursos também da IBD que você pode se matricular, beleza? Então, semana que vem a gente vai estar divulgando melhor isso daí. Muito bem. Eu vou estar compartilhando aqui. Deixa eu só abrir. Todos estão vendo, né? Sim. Sim. Joia. Pessoal, hoje eu vou dar ali uma parte da aula e depois o Renan vai assumir, porque eu preciso voltar lá para as gravações que a gente está tendo aqui na igreja, mas vai ser muito bom poder estudar junto com vocês. Então, se você tiver algum comentário, alguma pergunta, qualquer coisa, pode estar falando aí, pode estar comentando para a gente dialogar bastante sobre esse assunto. Eu gostaria de começar, então, falando sobre o tema de hoje, que é a tentação do ego, né? Então, o que seria essa tentação do ego? Quando a gente fala sobre ego, é claro que a gente pensa, né, no nosso próprio eu. Então, na minha própria personalidade, o meu próprio coração, esse sou eu, né? E essa tentação que a gente vai falar hoje, ela tem muito a ver com a questão de satisfazer o meu eu, ou priorizar o meu eu, ou amar demais o meu eu. Então, é meio que girando em torno disso, né? Quando a gente fala sobre esse tipo de tentação, a gente está falando sobre alguns pecados que são derivados dele, né? Dessa tentação, que envolve tudo isso. Então, a gente vai estar comentando sobre o egoísmo, sobre o egocentrismo, sobre o próprio orgulho, né? Que, vez por outra, são usados como termos similares, mas às vezes podem ser usados também para definir algumas outras coisas, né? Mas, no geral, é essa paixão demasiada por si mesmo, né, e pelos seus próprios interesses. Bom, por que esse foi o último tema que a gente quis tratar com vocês? Um motivo deles é porque talvez ele é o mais importante, ele é a tentação, o pecado que a gente mais tem que lidar. Por quê? Dele saem os demais outros pecados. Então a gente acaba pecando na área financeira ou na área sexual. Por quê? Porque geralmente nós amamos demais a nós mesmos e queremos satisfazer os nossos desejos por completo. Então, por querer satisfazer os nossos próprios desejos é que a gente peca mais ainda. Então, o pecado já começa aí, nesse orgulho, nesse egoísmo, nesse egocentrismo, mas ele vai se ramificando em tantos outros pecados que o mundo, que a carne e que o diabo, que são os nossos três inimigos, colocam à disposição de nós. Existem inúmeras variações de pecados e lembrem-se que nós podemos ser muito criativos para pecar. Esse é um problemão, mas essa é a realidade. A gente é criativo demais para pecar. A gente consegue pecar em áreas que a gente nem imagina. Consciente ou inconscientemente, a gente peca e desagrada a Deus em diversas áreas da nossa vida.
e todas elas fluem desse desejo de satisfazer as nossas vontades, né? Então, eu gostaria de definir, talvez, a tentação geral que envolve essas três com a seguinte frase: amor excessivo por si mesmo e seus próprios interesses. Então, essa é a tentação que a gente vai estar falando hoje, e essa é a tentação que a gente vai estar lutando hoje, né? E vendo versículos bíblicos que nos ajudam, que nos encorajam a vencer essa tentação, e entender o porquê que é errado, né? Muitas pessoas falam, né? Ame a si mesmo, se preocupe com você e tudo mais. Em certo nível, isso é verdade. Existe certa verdade nessas afirmações de você se cuidar, de você trabalhar áreas na sua vida, e, enfim, crescer e tudo mais. Mas uma realidade que ela é uma verdade é que todos nós já nos amamos. Nós já nos amamos e a gente se ama demais. Na verdade, todas as nossas atitudes giram em torno desse amor que nós temos. Às vezes a gente esse nosso amor é expressado de uma forma ou de outra, mas a gente se ama. A gente tem essa coisa natural da nossa carne de satisfazer a nossa vontade, né? De satisfazer, por exemplo, quando a gente está triste, nós não queremos ficar tristes, a gente quer buscar se alegrar, a gente quer, ou seja, mesmo quando eu estou triste, eu me amo, porque eu não quero ter aquela tristeza, eu não quero passar por aquilo, eu preciso ficar aliviado desse sentimento. Ou tantas outras áreas da nossa vida que pode acontecer isso, mas a questão é, eu não preciso aprender a me amar, né? Eu já me amo. A questão é que algumas expressões de amor próprio também podem acabar sendo pecaminosas e outras não, né? Por exemplo, se eu me amo, a Bíblia me desafia a ser uma pessoa disciplinada, uma pessoa que vive de acordo com a vontade de Deus, uma pessoa que não arrisca a si mesmo em situações imprudentes, em amizades imprudentes. Essa é uma forma de eu amar a mim mesmo. Mas, ao mesmo tempo, eu posso acabar amando a mim mesmo, querendo satisfazer os meus próprios pecados. Então, um ponto em comum é, nós já nos amamos. A questão é, existe uma tentação que é amar a si mesmo de forma excessiva, mais do que todas as outras pessoas, e querer priorizar sempre a si mesmo e seus próprios interesses. Por isso que a palavra de Deus fala: ame o seu próximo como você ama a ti mesmo. Ou seja, todo mundo já se ama. O desafio agora é amar o próximo. Você já sabe como se amar, você sabe se priorizar. Agora ajude a priorizar o outro. Você sabe servir a si mesmo. Agora aprenda a servir o outro. Então, é mais ou menos isso que a palavra de Deus coloca como base, né? Então, essa é a definição: o amor excessivo por si mesmo e os seus próprios interesses. Assim, demasiado, né? Existe certo equilíbrio que a gente pode conversar hoje também. Muito bem. Eu gostaria de colocar aqui algumas comparações. O que o mundo fala? O mundo fala, ame a si mesmo. O que a Bíblia fala? O que Cristo fala em Lucas 9, 23? Negue a si mesmo, né? Tome a sua cruz, negue a si mesmo e me siga. E não é alguma vez que a gente vê essa verdade. Na verdade, em vários textos bíblicos, principalmente no Novo Testamento, a gente vê essa frase aí, essas poucas palavras. Negue a si mesmo, negue a si mesmo. Por que o desafio é negue a si mesmo? Porque naturalmente a gente já se ama, a gente já satisfaz os nossos próprios desejos. E é aí que está o problema. Os nossos pecados surgem da vontade de satisfazer o nosso próprio eu. Por isso que Deus fala: olha, o meu desafio para vocês é ir na contramão. Negue a si mesmo. Sabe esses desejos que parecem irresistíveis que o seu coração tem? Então, nega eles. Fala: não, eu não vou satisfazer tudo que meu coração manda para minha mente. Eu não vou obedecer todos os pensamentos que eu tenho, não, porque tem coisa que não presta. Meu coração manda, mas eu não vou obedecer. Então, negue a si mesmo, né? Não obedeça a sua carne. Seja forte o suficiente para dizer não para si mesmo, né? E aí que está a maturidade cristã. Então, o mundo fala, ame a si mesmo. A Bíblia fala, você já se ama. Agora você precisa aprender a negar a si mesmo, né? O que mais? O mundo fala, siga o seu próprio coração, né? Escute o que o seu coração está falando, o que você sente, enfim, esse é o caminho que você tem que trilhar. O que a Bíblia nos fala em Jeremias 17, versículo 9? O coração do homem é enganoso. Então, vale a pena seguir o nosso próprio coração? Com certeza não. Não, maldito o homem que confia no homem. Esse texto que muitas pessoas usam para
falar sobre confiar em pessoas, na verdade, ele está falando sobre confiar em nós mesmos. Maldito o homem que confia em si mesmo, que confia, é igual o texto de Provérbios 3:5, que fala sobre confiar em Deus e não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento. Ou seja, o natural é a gente confiar na nossa própria vontade, no nosso próprio pensamento. Eu sei o que é correto, eu sei o que eu quero da minha vida, eu sei para onde eu devo ir, eu sei o que eu devo fazer. É isso que o nosso coração fala, que a nossa vontade ela é soberana, eu sou mais inteligente e eu sei o que eu quero da minha vida. Mas o que a Bíblia fala é: o seu coração é enganoso. O seu coração não está querendo contribuir para você, não está querendo te ajudar. O seu coração só está querendo se saciar, se satisfazer. Se você ouvir o seu coração toda hora, você vai bater a cara no muro. Você vai cair no lamaçal do pecado. Não ouça o seu coração. O seu coração é muito pecaminoso, né? A Bíblia nos fala como o nosso coração é pecaminoso. A Bíblia fala em Salmos, o salmista fala que desde o ventre da mãe dele, ele já foi concebido em pecado. Em Romanos, nos 3 primeiros capítulos, a gente vai ver que o ser humano, ele peca, e peca muito. Essa é a nossa realidade. Todos pecaram e estão distantes da glória de Deus. Não há um justo sequer. É isso que o livro de Romanos nos ensina. Então, será que é um bom conselho seguir o nosso próprio coração? Seguir os nossos instintos? Seguir aquilo que a nossa mente está querendo dizer? Não, não é a melhor opção, não. A Bíblia fala que eu preciso fugir disso, porque o meu coração, ele só quer se satisfazer. Agora, qual é o estilo de vida que é o melhor estilo de vida possível que eu posso viver? É o estilo de vida de Deus, é o viver com sabedoria, é o jeito de Deus de viver, é a vontade de Deus. Então, nas minhas escolhas diárias, poxa, será que eu devo dar aquela resposta? Alguém me falou, foi grosso comigo, será que eu devo responder dessa forma ou dessa? O seu coração vai te mandar você responder grosso, você, enfim, chegar matando ali, né? E aí, o que a vontade de Deus vai falar? O que a palavra de Deus vai falar? Não, se acalma, fale com sabedoria, transmita palavras que transmitam graça, se comunique com palavras que transmitam graça aos outros. Então, a Bíblia ela sempre vai estar em completo oposto ao que o nosso coração impulsivamente tenta jogar para cima, né? Então, a nossa impulsividade, ela provém desse coração pecaminoso, né? E a palavra de Deus, ou a vontade de Deus, provém da palavra de Deus. Então, eu sempre, quando vou tomar uma decisão, falar alguma coisa, agir, tomar uma atitude, eu paro e aí eu vou ter que decidir. Eu vou ouvir meu coração ou vou ouvir a palavra de Deus. Então, eu estou dizendo isso porque a ideia é que amar a si mesmo, ouça a si mesmo, siga o seu coração, não é algo que a gente precisa ser ensinado. É algo que acontece naturalmente. O que a gente precisa fazer é de forma resoluta, é de forma assim decisiva, né, intencional e ao oposto disso. Então, intencionalmente eu não vou ouvir meu coração. Intencionalmente eu não vou satisfazer as minhas vontades. Intencionalmente eu vou querer amar mais as outras pessoas, porque eu já me amo demais. Eu quero empenhar e dedicar o meu amor às outras pessoas, meu serviço às outras pessoas. Então, é mais ou menos essa ideia. Esses são os opostos que o mundo fala e que o nosso coração grita e que o diabo tenta nos levar para esse caminho. E o contrário é o que Deus quer para a nossa vida. O melhor estilo de vida que eu posso viver é esse que a palavra de Deus nos fala. É o viver com sabedoria, é o viver de acordo com o padrão de Deus, né? Então é mais ou menos essa comparação. Bom, enquanto o mundo aponta para você, a Bíblia aponta para Cristo. Essa é a verdade. O mundo ele aponta para você, você aponta para si mesmo. A tentação é preocupe-se com você, você é mais importante, você é o centro do universo. Essa é a ideia geral que o diabo, que o mundo e que a carne tentam nos dizer. E a Bíblia fala, não, ó, é Cristo. A salvação não foi você que fez, foi Cristo. Quem merece glória não é você, é Cristo, né? Você deve buscar a sua satisfação? Não, você precisa se satisfazer em Cristo. Então, enquanto o mundo, o diabo e a carne apontam para você, a Bíblia aponta para Cristo. E a gente tem que perceber isso e a gente precisa tomar uma decisão. Mais uma vez, não é só aquela decisão de salvação, de tipo assim, eu levantei a mão, quero aceitar Cristo. Não, eu estou dizendo de uma decisão diária, um exercício diário que a gente precisa fazer de escolher. Eu vou viver esse dia com base nas minhas vontades ou com o que a palavra de Deus diz? Eu vou viver esse dia
para levantar o meu ego, para glorificar a mim mesmo, para levantar minha fama na sociedade? Ou eu vou viver esse dia para proclamar de Cristo, para espelhar Cristo, né? Ontem no culto do Change, falando sobre a questão do namoro cristão, eu falei que um dos objetivos do namoro cristão é você espelhar a glória de Deus e espalhar a glória de Deus. E essas duas metas são para nós também, não só no namoro, mas geral para os cristãos. Espelhar a glória de Deus e o padrão de Deus e espalhar a glória de Deus, espalhar a mensagem do Evangelho. Esse é o nosso objetivo. Então, o foco não é nós mesmos, mas Cristo. Ele é o nosso foco, né? Esqueci o texto que a gente leu ontem. Se alguém lembrar, eu acho que foi João 11:36. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Esse é o nosso objetivo, né? Não satisfazer o nosso próprio eu, mas o único merecedor, que é Deus, Cristo. Ele é o centro, né? Então, eu não vou ser egocêntrico, ou seja, colocar o meu ego no centro, mas cristocêntrico. A minha vida é cristocêntrica, porque Cristo está no centro. Então, esse é o meu objetivo, né? Bom, as religiões também apontam para você. Então, as religiões, os livros de autoajuda e tudo mais, sempre apontam para nós mesmos e querem colocar sempre tanto o desenvolver de uma possível salvação, ou a glória, o mérito em nós mesmos. Se eu cumpro isso, se eu cumpro essas metas, se eu faço isso, se eu deixo esse sacrifício ali, enfim, coisas que eu faço para ganhar uma salvação, algo do tipo. E o que a Bíblia fala sobre esse assunto? Efésios 2:8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, a salvação não é obra nossa, não é a gente que salva a si mesmo, né? Ou seja, não é eu que me salvo, o mérito não é meu, a glória não é minha, mas é de Deus. Então, eu estava perdido, Deus me alcançou, Deus me salvou, Deus que ofereceu essa salvação, Deus que tomou a atitude de morrer no meu lugar, lá na cruz, e esse Deus é que tem todo mérito, toda glória, toda honra, né? Então, é ao contrário do que as outras religiões dizem, ao contrário do que o mundo diz. Então, vocês percebem que em todas as áreas, a vida cristã, a Bíblia, sempre a questão é Deus. Deus, ele tem o mérito, Deus, ele tem a glória, o foco da minha vida tem que ser ele, a minha vida tem que ser cristocêntrica. Então, é mais ou menos isso que tem que girar a minha vida. Com Deus no centro, com Cristo no centro, não o meu eu. Mais uma vez, é um exercício diário, né? Que eu preciso deixar o meu eu de lado e colocar o foco em Deus. Alguém levantou a mão, não vi aqui quem foi. Fui eu. Oi, Bruno, bom dia. Bom dia a todos. Tudo bom? Bruno, tirando a parte da salvação, que isso é inquestionável, a minha pergunta é o seguinte: é referente o amor próprio que você diz que todos nós naturalmente já nos amamos, certo? A questão é o seguinte: até onde isso se aplica para as pessoas que têm problemas de baixa autoestima? Sim. Eu acredito que mesmo essas pessoas, elas se amam sim. Elas podem não se considerar, por exemplo, boas em algumas coisas, merecedoras de outras coisas, mas elas se amam no sentido de que elas querem essa situação resolvida. Por exemplo, igual uma pessoa que busca se suicidar. Ela não se suicida porque ela se odeia. Ela suicida porque, na verdade, ela se ama, porque ela não quer passar por aquela tristeza. E a única forma dela se ver livre daquilo lá é indo para o suicídio. Então, a verdade é, nós não queremos passar por tristeza, a gente não quer passar por depressão, a gente não quer passar por vergonha na sociedade, enfim, a gente não quer passar por isso. Então, por mais que as expressões podem ser confundidas, as pessoas falam, nossa, mas essa pessoa está tão triste, ou ela tem baixa autoestima, ou ela vai tá falando sobre suicídio, ou coisa do tipo, então eu acho que ela não se ama. Mas não, ela se ama. Ela só, às vezes, não sabe lidar com isso, né? Tem alguma dificuldade de lidar com essas questões e precisa ser acompanhada, mas não quer dizer que ela se odeia, não quer dizer que ela, né, não considere os seus desejos. Na verdade, as atitudes dela mostram que ela, sim, ela quer se ver livre desses sentimentos, ela quer ser feliz, ela quer estar bem, enfim,
Por isso que eu iria por esse lado, né? Por mais que as expressões dela ou as atitudes dela podem parecer um pouco confusas, dentro do nosso coração, a Bíblia fala, né, deixa isso bem claro, de que a gente não tem dificuldade de se amar e de se priorizar, né? A questão é a situação que cada um está vivendo e a forma que ele expressa isso, né? Perfeito. Obrigada, Bruno. Legal. Ó, vi comentário aqui. A Bruna falou: acredito que uma pessoa assim tem, na verdade, uma distorção do amor próprio, mas se ama assim. É isso aí. Por isso é a questão. Esse instinto natural de se amar e de se proteger, é isso que a gente falou, é um instinto. Né? Todo mundo tem esse instinto de cuidar de si mesmo nesse sentido, de querer satisfazer as suas vontades. Mas muitas pessoas não sabem como fazer isso, né? Existem essas distorções, as pessoas não sabem como se amar de forma equilibrada ou como, às vezes, controlar suas emoções. E eu não estou falando uma outra pessoa, todos nós, em determinados momentos, temos dificuldades com isso, de lidar com isso, né? Por isso que a Bíblia entra como essa solução para a gente, né? Então, ó, existe uma forma correta de olhar para si mesmo? Existe. Existe uma forma correta de cuidar de si mesmo? Existe. A Bíblia fala sobre cuidado próprio, a Bíblia fala sobre tudo isso, né? Sobre esse cuidado com a saúde, por exemplo, a Bíblia fala. Então, a Bíblia ela não fala tipo assim, ó, esse corpo que você está vivendo aí, igual existiam algumas heresias antigamente que falavam isso, esse corpo seu aí, não vale nada, nem precisa cuidar dele, você vai para o céu mesmo, não é isso. A Bíblia ela fala sobre cuidado do corpo, né, de saúde, fala sobre essa disciplina nossa, só que a Bíblia também nos ensina sobre o equilíbrio em tudo isso, né? Então, eu tenho valor? O ser humano tem algum valor? Claro que tem. Só que o valor dele está em Cristo, está em Deus. Então, eu tenho algum valor porque Deus me amou, porque Deus me considerou como alvo da graça dele. Ele me criou. Então, tudo que eu tenho de bom, essa complexidade do meu corpo, a complexidade da criação de Deus e tudo mais, é dom de Deus, é um presente de Deus, né? Se eu tenho algum dom e algum talento, foi Deus que me deu, foi um presente de Deus, né? Então, a ótica é eu olhar para o meu valor com base no valor de Deus, com base na glória de Deus. Então, Deus é que me presenteou. Nada foi mérito meu, né? Mas Deus que me presenteou e me ajudou a desenvolver, enfim. Aí a gente pode colocar várias coisas, né? Desenvolver profissionalmente, desenvolver com maturidade e tudo mais, mas é Deus que nos presenteia, é o Espírito Santo que nos capacita, que nos ajuda. Então, todo o mérito que a gente acha que tem, na verdade, é um mérito de Deus ao nos abençoar, ao nos dar o ambiente necessário para crescer, ao nos fornecer recursos, ao nos fornecer capacidade mental, ao nos fornecer pessoas que nos ajudam. Então, a ideia é eu olhar para esse valor com o mérito em Deus, né? O perigo de eu olhar para esse valor meu isolado de Deus é eu começar a achar que eu sou merecedor de algumas coisas e começar, por exemplo, obrigar a Deus, né? Algumas igrejas fazem isso, obrigam a Deus, o Senhor precisa, porque eu tenho valor. Então, eu tenho um valor altíssimo e o Senhor precisa me dar essa bênção. O Senhor é obrigado a me dar essa bênção. Consideram a Deus como um servo, né? De nós. Então, esse é o perigo, quando a gente começa a se valorizar alto demais, né? Então, existe esse alto demais, baixo demais, a gente precisa achar esse equilíbrio e entender o nosso valor em Cristo, né? Mais ou menos isso. O Giovanni mandou aqui, eu não sei, agora nem lembro se eu falei a referência certa, mas é Romanos 11:36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. É isso aí. Então, é mais ou menos isso que a gente está tratando hoje, né? Sobre o mundo falar, olhe para você, seu coração falar, olhe para você, o diabo falar, olhe para você, como uma forma de te enganar, né? E Deus e a palavra de Deus fale, não, olhe para mim, né? Você vai conseguir olhar para você quando você olhar através de mim, né? Você vai conseguir se cuidar de forma equilibrada quando você olhar para você por meio de mim, igual a minha ótica, né? Então, quando a gente coloca Cristo no centro, aí a nossa ótica muda e a gente consegue lidar com a nossa vida de forma melhor, né? E mais equilibrada. Então, basicamente, esse pecado que a gente está falando
ele te encoraja, né? Fazer a minha vontade, buscar o meu mérito e confiar em mim mesmo. E é exatamente o que a Bíblia fala para a gente não fazer. Não faça a sua vontade, faça a vontade de Deus, né? Busque a vontade de Deus, essa é a vontade que eu quero. Não busque o seu mérito, mas entenda que o mérito é todo de Deus. O texto de Efésios que a gente leu aqui, para que ninguém se glorie, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, o mérito é de Deus. E confiar em mim mesmo, não confie em si mesmo. O texto de Provérbios 3,5 fala: confie no Senhor, não no seu próprio entendimento, nas suas próprias forças, confie no Senhor. Então, o que esse pecado tenta seduzir, lançar para nossa mente é exatamente o contrário do que a Bíblia fala. Faça a vontade de Deus, não a nossa, busque o mérito de Deus, né? Reconheça o mérito de Deus, não o seu, e confie em Deus, não em si mesmo, né? E fazendo isso, a nossa vida vai fluir de uma forma mais equilibrada e longe dessa tentação de levantar o nosso ego, né? Bom, pessoal, é isso aí a minha parte. Espero que tenha sido bênção para vocês. Agora o Renan vai falar sobre algumas ilustrações e alguns textos bíblicos que se encaixam nesse tema específico, o que a Bíblia nos fala, quais são os textos que Deus nos presenteou para nos orientar, né? Textos que a gente pode memorizar, que a gente pode aprender, para a gente entender o caminho que a gente não deve seguir e o que a gente deve seguir, né? Então, não deve seguir o caminho do orgulho, mas tem que seguir o caminho da humildade, coisas do tipo. Então, o que a Bíblia fala sobre isso e que exemplos bíblicos que Deus já também nos presenteou que a gente pode aprender sobre isso. Mas é isso aí. Renan, vou terminar a apresentação aqui para você apresentar do seu computador. Beleza. Vou me despedir aqui do pessoal. Até a semana que vem, tenho que ir lá para as gravações, mas que Deus abençoe o restante da aula para vocês, tá bom? Deus abençoe. Valeu, Brunão. Até mais, hein? Então vamos lá, gente. Vamos continuar aqui. Vou projetar aqui direitinho. Tá aparecendo para todo mundo? Show. Calma aí. Aí. Agora ficou bonitinho. Então vamos lá. Exemplo bíblico ativo, né? Agora a gente vai começar vendo exemplos bíblicos que acontecem em 2 Crônicas 26, o capítulo todo, né? Ele foi um dos reis lá de Judá e ele realmente, assim, a gente lendo todo o capítulo, esse texto fala que realmente ele foi uma pessoa que agradou a Deus e realmente serviu a Deus, né? No início. Ele foi um rei que procurava e buscava sempre servir ao Senhor e realmente era temente ao Senhor, sabe? Ele não colocava o poder dele por ser rei acima de Deus. Ele era submisso a Deus. E aí ele começou a conquistar povos, ele começou a ter muitos soldados, a ter um exército muito grande, sabe? Ele começou a prosperar muito. E aí acontece no versículo 16 desse capítulo o seguinte: entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. O que aconteceu depois disso? Ele começou a soberba dele foi muito alta, o ego dele se inflou demais. E aí ele começou a querer fazer algumas coisas que os sacerdotes na época que poderiam fazer, e não um rei. E aí ele começou a querer queimar incenso lá para Deus, que era um ofício extremamente específico para sacerdote. E aí, exatamente após isso, que ele tentou fazer isso, automaticamente já começou a vir lepra. Começou a vir lepra, assim, a partir da testa dele. E aí os sacerdotes expulsaram ele de lá do templo. Ele mesmo quis sair de lá e tudo mais. Ou seja, Deus castigou o rei Uzias porque ele se ensoberbeceu, sabe? Ele realmente, o ego dele inflou e ele começou a fazer coisa que não deveria, né? Ele realmente estava começando a se achar demais, né? Querendo a glória para ele e que ele era bom para fazer tudo possível, posso passar por cima de todo mundo que não tem problema nenhum, sabe? Outro exemplo muito claro do que a gente não pode fazer é o próprio Satanás, né?
no início da Bíblia a gente vê isso, né, lá na queda e tudo mais, mas fala mais específico em Isaías, que fala que ele gostaria de se parecer ou ser igual, equivalente a Deus. Porque ele sabia que não poderia ser maior do que Deus, né? Não tem como. Então, ele queria ser alguém igual, ou ter o ego inflado, assim, né? Ter o orgulho de se chamar, eu sou igual a Deus. Então, isso gerou a queda dele, né, de Satanás. Enfim, esse é outro exemplo negativo. Agora eu gostaria de saber se alguém tem mais algum exemplo negativo que gostaria aí de compartilhar com a gente, e aí a gente parte para um positivo que eu tenho para falar também. Renan, o que me vem à cabeça também é o rei de Tiro, né? Ele era abençoado por Deus até subir a cabeça, e aí começou a dar tudo errado para ele. Sim, verdade. Tem vários reis aí que a gente vê, principalmente em Juízes. Nossa, é só rei fazendo besteira e porque muitas vezes eles querem fazer a própria vontade deles ou porque o reinado, o poder subiu a cabeça e eles querem se achar mais do que os outros, entende? Tem vários desses exemplos assim. Mais alguém? Eu penso nos fariseus, porque eles também se ensoberbeceram. E, inclusive, é interessante ver com o que eles se ensoberbeceram, que foi com o conhecimento religioso, né? Então, eu acho que, inclusive, fica a dica pra gente, que até você ser uma pessoa aparentemente santa pode te causar soberba e te levar ao pecado. Verdade, Lê. Isso é muito realidade hoje em dia, né? Isso a gente acaba vendo em algumas igrejas, alguns pastores em específico, tipo, os caras muitas vezes eles querem a glória para eles, né? Eles querem se achar que entendem mais, que só eles podem servir a Deus, só eles é quem podem aconselhar, discipular. Então a gente vê que essa soberba, assim, é muito real hoje em dia mesmo, né? Não só para pastores e líderes, mas também para nós mesmos. A gente tem que se cuidar com isso também, né? Assim como o Bruno falou no início da EBD de hoje. Mas, enfim, agora continuando, um exemplo positivo que a gente já falou sobre ele, né? A gente teve uma aula específica sobre ele, sobre José. Ele realmente foi um exemplo muito positivo de não ser egoísta, egocêntrico, de colocar as próprias vontades acima da vontade de Deus e de pensar em si mesmo antes das pessoas, né? Ele fez totalmente ao contrário disso. Ele pensou no próximo antes dele mesmo. Ele mesmo, a gente conhece a história dele, né? Que ele realmente ele foi abandonado pelos irmãos, aí ele assumiu a liderança, aí a esposa de Potifar fez ele ser preso e aí depois o faraó realmente trouxe ele de volta para a liderança e ele só ficou abaixo do faraó, então ele estava tipo mandando em tudo, né? E mesmo com todo esse poder e com todas as pessoas abaixo dele desse jeito, ele sempre pensou no povo em primeiro lugar, sabe? Claro, glorificar a Deus em primeiro lugar, depois ele pensou no povo, né? Em realmente estocar a comida para todo mundo, pensou em também nos irmãos dele, né? De ajudar os irmãos dele, não só os irmãos, mas toda a família dele, com alimento e com moradia e tudo mais. Então a gente vê que esse foi um exemplo muito positivo do que a gente teria que fazer, né? De realmente servir a Deus, pensar no próximo antes de nós mesmos. A gente realmente se abnegar, né? A gente pensar no outro antes de nós. Então, esse seria um exemplo muito positivo sobre o ego e o egoísmo, sobre pensarmos em nós mesmos, né? Esse tipo de coisa e não subiu a cabeça, né? Ele não teve orgulho assim dele. Ele realmente pensou em servir a Cristo em primeiro lugar. Esse tem que ser o nosso principal pensamento. E aí eu queria saber se alguém tem agora um outro exemplo positivo, né? Em relação ao ego, ao egoísmo ou orgulho.
Eu lembrei do exemplo do apóstolo Paulo, quando ele fala aos filipenses, né, que se alguém tem motivo para confiar na carne, ele tinha mais ainda. Ele passa todo o currículo dele e depois ele diz, mas tudo que eu considerava lucro, eu passei a considerar como perda por causa de Cristo. Então, ele era super renomado, mas ele não considerava nada disso, porque o valor de Cristo era maior do que as conquistas pessoais dele. Sim, exatamente, Bru. Verdade. E ele realmente, ele falava, né? Eu sou hebreu, eu sou estudado por não sei quem, eu tenho, tipo, conhecimento, sou circuncidado, sou não sei o quê. Em relação a ser fariseus, eu sou mestre, eu sou perseguidor da igreja. Então, tipo, ele era realmente um, um, um cara, assim, que você fala, nossa, esse daí é bom mesmo, entendeu? Mas mesmo assim, ele não se considerava nesse ponto. Ele realmente sempre falava em todas as cartas, ele sempre falava, né, sobre ser humilde, e ele mesmo se considerava humilde, né? Ele dava sempre o exemplo de que, entre os apóstolos eu sou um dos menores, é, e aí ele foi sempre regredindo, né? Sempre pensando, eu sou o pior dos piores, entre os pecadores eu sou o pior dos piores e tal. Então, realmente a gente vê que ele foi totalmente contrário a essa questão, né, de se orgulhar e de ter ego ou de pensar que ele é superior aos outros, né? Alguém tem mais algum exemplo positivo? Olha, eu tenho um que eu acho que se encaixa, exemplo positivo aí no meio, que é a rainha Esther. Ela foi escolhida para ser rainha, ela era uma judia, né, no caso uma hebreia, e aí ela poderia muito bem, na hora da guerra, ficar quietinha lá no palácio, lá e tá tudo certo. Só que ela foi lembrada que ela tinha um propósito, que ela estava lá, e ela arriscou a própria vida em pró, né, do Senhor, e deu tudo certo no final, e que os judeus foram aí honrados no final de toda a guerra. Então, aí um Ou exemplo de humildade. Legal, legal. Um ótimo exemplo, né? Ela pensou no povo antes dela ficar confortável ali na riqueza dela, tranquila, e ela pensou realmente antes no povo, né? Então é um exemplo legal também. Muito bom. Obrigado. Bom, então vamos continuar. O que a Bíblia fala sobre o egoísmo ou o orgulho, né? Então agora a gente vai entrar realmente em alguns textos que falam especificamente sobre isso. E o primeiro que eu quero falar está em Provérbios 16, 18, que fala o seguinte: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Ou seja, realmente esses dois sentimentos, né, esse pecado em específico da gente se ensoberbecer, da gente se achar que é mais do que Deus ou mais do que as outras pessoas, nos leva à destruição e nos leva à queda, ou seja, nos destrói realmente, né? Porque a gente começa a se achar mais do que os outros e a gente não pode. Nós somos meras criaturas e Deus é o Criador, então a gente tem que se humilhar todos os dias, né? Então, agora outro versículo que eu quero falar também está em Provérbios, só virar uma paginazinha. Provérbios 18, 18:1 diz o seguinte: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. É um texto muito bom que faz a gente refletir também em relação a gente não ficar isolado, sabe? A gente tem a igreja para se comunicar, tem os irmãos em Cristo, temos PGs, temos discipulado, temos um monte de coisa que realmente pode fazer a gente não ficar sozinho. E sem contar, se a gente não tiver nenhuma dessas opções, ainda nós temos Jesus Cristo, que é só a gente sentar, ler a Bíblia, orar, que a gente vai estar em comunhão com Ele. Ele está o tempo todo com a gente, Ele é onipresente, sabe? Então, o que a gente tem que fazer é não se isolar do mundo, mas sim servir ao próximo, se interessar pela vida do próximo, e pensar nas pessoas à nossa volta também, né? A gente não vive só para a gente mesmo. Enfim, agora vamos para o Novo Testamento. Vamos para Mateus 23, 12, que fala o seguinte:
Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, aqui está um exemplo claro do que a gente tem que fazer, que foi o exemplo que deram da rainha Esther, de se humilhar realmente, pensar nos outros antes de si mesmo, sabe? Esse é um mandamento que Jesus mesmo nos dá. Então, agora eu gostaria que alguém abrisse aí Filipenses 2:3 para falar mais um desses versículos do que a Bíblia fala sobre orgulho e ego. Então, é Filipenses 2:3. E aí, outra pessoa pode abrir em Tiago 3:16. Alguém Posso ler, abriu aí? Renan? Pode, pode. Filipenses 2:3, né? Vontade. Isso. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Então, nesse versículo a gente percebe que o que a gente tem que fazer, né? A gente tem que considerar os outros superiores a nós mesmos. Filipenses 2:3, calma aí. Cheguei. Oxe, caramba. Então a gente não pode, assim, achar que a nossa própria vaidade está acima das pessoas ou está acima de Deus. Porque muitas vezes foi que nem a gente falou em relação à nossa aula passada sobre poder. Muitas vezes a gente pensa em relação ao trabalho, né? Em relação ao trabalho, a gente pensa, putz, eu queria subir de cargo, eu queria trocar, queria ser melhor, sabe? Eu queria gerenciar agora. E para fazer isso, eu preciso subir em cima de, tipo, 2, 3 pessoas, tipo, demitir 3, 4 pessoas, sabe? Eu preciso queimar o filme das pessoas da minha volta. Isso tudo são vaidades, são coisas erradas que a gente muitas vezes pensa para fazer, né? Que nem o Bruno colocou no início hoje da aula, é realmente pensar em si mesmo antes das pessoas, em relação a, tipo, não tem problema eu subir assim, não tem problema eu prejudicar outras pessoas para subir de cargo, para fazer algo para mim mesmo, sabe? Pensar em mim mesmo antes das outras pessoas, em tipo, ah, você quer, você pode, sabe? Esses lemas que geralmente a gente ouve aí fora da igreja, né? No mundo. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. E agora, Tiago 3,16, quem abriu? Um de cada vez, gente. Calma, calma. Eu abri aqui, Renan. Opa, bora lá, sério. Peraí. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Obrigado, Célio. Tamo junto. Então a gente percebe que a, essa ambição egoísta, esse querer algo a mais do que você tem, só que na verdade é algo que realmente você quer. Muitas vezes você está querendo mais do que Deus, sabe? E isso é ruim, isso é pecado, porque você está se achando superior a Deus e o que você quer para sua vida, você acha que é melhor do que o que Deus tem para você, sabe? Então, muitas vezes, quando você começa a subir, dando o exemplo, né, anterior que eu estava falando sobre o emprego, quando você quer subir em cima de outra pessoa e realmente prejudicar ela, isso gera problemas, gera confusão, toda espécie de males, que nem fala em Tiago 3,16, que o Célio leu agora aqui pra gente, entende? Enfim, agora em Tiago, agora eu vou ler esse último versículo, né, também Tiago 4,6, diz o seguinte, por isso, a Escritura diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, realmente o orgulho, o ego, o egocentrismo, que nem a gente colocou no slide inicial lá, realmente são pecados. A gente tem que tomar cuidado com isso. E muitas vezes o orgulho ele é muito sutil na nossa vida. Muitas vezes a gente nem percebe que a gente tem, se torna um pecado aceitável, sabe, no meio cristão.
Então, não é só lá fora que existem pessoas orgulhosas. Dentro da igreja tem muitas pessoas assim, e muitas vezes nós mesmos somos assim, né? Nós temos o nosso próprio orgulho, os nossos pensamentos, o que muitas vezes a gente, sei lá, faz uma faculdade, a gente acha que realmente entende mais do que todo mundo naquele assunto, sabe? E não é muito assim que funciona. Geralmente não é assim que funciona. Nós temos que ser humildes. E isso a gente vê exatamente no exemplo de Paulo que eu tinha falado. A cada momento que passava, o tempo que passava de cristianismo dele, ele foi sempre se considerando menor. Antigamente, ele começou como um dos apóstolos, né, digamos assim, e aí ele começou a realmente pensar, tipo, entre os apóstolos, né, entre a classe mais alta dos cristãos, eu sou o menor deles. Ou seja, ainda assim eu sou melhor do que as pessoas, do que os sacerdotes e tudo mais, eu sou melhor do que os outros. Ok. Só que foi passando o tempo, questão de, tipo, se eu não me engano, acho que 11 anos, ele chegou naquela parte que eu falei, olha, entre os pecadores, eu sou o pior dos piores. Ou seja, não me considero mais como um apóstolo, sabe? Mesmo ele sendo, ele era um dos apóstolos. Mas ele tirou esse título e realmente se colocou junto a todas as pessoas, pensando, tipo, olha, mesmo eu sendo humano, eu continuo sendo pecador. Que nem ele mesmo escreveu em Romanos 3:23, pois todos pecaram e estão longe da glória de Deus. Todos pecaram. Não tem um justo sequer, sabe? Então, Paulo realmente foi um grande exemplo para a nossa vida. Agora, para concluir, assim, eu gostaria de colocar um exemplo meu, pessoal, né? Que aconteceu nessa semana. Eu tô lendo, continuo lendo, né? Eu já li, mas eu tô lendo de novo esse livro aqui, que é Pecados Intocáveis. Sério, quem nunca leu ou nunca ouviu falar desse livro, procure, veja, leia. É sério, é muito bom. E Qual ele tem. autor, por favor? O autor se chama Jerry Bridges. Obrigada. Imagina. Enfim, e aí ele tem um capítulo exatamente que fala sobre o egoísmo, né? E eu pude avaliar aí a minha vida também, né? Nos pontos que ele coloca, e realmente eu percebi que na minha vida eu tinha alguns pontos de egoísmo também. E ele aborda, né, vários outros tipos de pecados, mas como tem muito a ver com a nossa aula de hoje, ele fala sobre 4 tipos de egoísmo. Uns que são, assim, muito comuns no meio cristão, principalmente, sabe? São pecados que geralmente a gente convive com eles, mas a gente não percebe que a gente tem. E são pecados. E Deus fala, né? Sejam santos porque eu sou santo, que é em 1 Pedro 1,16, é isso? Enfim, ele fala isso, né? Ele realmente nos manda ser santos. Então, todo e qualquer tipo de pecado, seja ele visível pelas outras pessoas ou um sutil, intocável, né? Ou que as pessoas à nossa volta não conseguem ver, a gente tem que mudar na nossa vida para se parecer mais com Cristo. Então, vamos lá. Ele dividiu o egoísmo em quatro exemplos diferentes, né? O egoísmo ele pode ser no seu próprio interesse, e não pensar nos outros, mas sim em você mesmo. O exemplo que ele dá, o autor dá no livro, é em relação a, por exemplo, ele era mais velho, né? E ele tinha netinhos e tudo mais. E quando ele ia se encontrar com amigos dele, também mais velhos, ele queria só falar e mostrar videozinho e fotinho, assim, dos netinhos dele, sabe? E muitas vezes não queria ouvir o que o amigo dele queria falar do netinho dele também. Então se torna um interesse só pelas coisas dele mesmo e não do próximo, entende? Então até numa conversa com os nossos amigos, isso pode ficar visível, o egoísmo na nossa vida, quando só a gente quer falar e não quer ouvir, entende? Isso entra muito nessa questão que a gente está falando. O segundo o ponto que ele aborda, né, sobre o egoísmo, é o egoísmo sobre o tempo.
a gente geralmente nunca tem tempo para nada, né? A gente sempre fala, nossa, não, tô atarefado, tô ocupado, tem muita coisa para fazer, tô cansado, preciso descansar. Mas na verdade, o exemplo que Jesus dá para a gente é realmente, mesmo cansado, mesmo sobrecarregado, a gente se abnegar dos nossos próprios desejos, né? De, por exemplo, sentar no sofá um pouco, descansar, ver uma TV. Não que isso seja errado, isso não é errado, tá? A gente também tem que ter o nosso tempo de descanso mesmo, mas de realmente, às vezes, mandar uma mensagem no WhatsApp, de, às vezes, disponibilizar tempo para conversar com uma pessoa, fazer uma ligação, ou, às vezes, de investir tempo na nossa própria família, sabe? Então, essa questão do egoísmo com o tempo, eu acredito que eu também passo por isso, eu também tenho, porque muitas vezes eu penso na minha própria vontade, né? Tipo, sei lá, eu quero descansar um pouco agora, sabe? Quero ficar pensando em nada, ou vendo uma série e já era, entendeu? Mas na verdade eu poderia estar sendo usado por Deus na vida de alguém, entende? O terceiro ponto sobre egoísmo que ele separa pra gente é sobre o dinheiro. Não doar para as pessoas, não ajudar na igreja, não servir com o dinheiro é um pecado, porque esse é um dos recursos que Deus dá para gente. E não somente o dinheiro, né? A casa que nós temos, as roupas que nós temos, tudo que nós temos, Deus simplesmente nos dá por um curto período de tempo para a gente administrar só. Então, isso inclui o dinheiro também. Quando nós pensamos, tipo, não, eu preciso mais desse dinheiro do que doar para alguma pessoa, do que me disponibilizar a ajudar alguém. Isso é errado, sabe? Porque a gente está sendo mau administrador dos nossos recursos. E o último que ele fala sobre o egoísmo é sobre a descortesia, ou seja, não ser uma pessoa cortês. O que é ser uma pessoa cortês? Pensar no outro antes de si mesmo. É uma palavra bonita para falar essa mesma coisa que a gente tem falado, que seria basicamente o quê? Quais atitudes, por exemplo? Por exemplo, quem fala alto no celular em público e acaba atrapalhando outras pessoas à sua volta, isso é ser descortês com a pessoa que está à sua volta, entende? Ou seja, está atrapalhando alguém, não está pensando no outro antes de si mesmo, está pensando em realmente se aparecer, em falar alto, entendeu? E não em estar atrapalhando a pessoa ao lado, entendeu? Outro exemplo, a pessoa que chega atrasada e deixa outras pessoas esperando, por exemplo, para uma reunião. Isso é ser descortês com o serviço das pessoas e com a disponibilidade das pessoas, de quem chegou na hora, poxa, tem que esperar alguém que que se atrasou por algum motivo, tudo bem, acontece, a gente entende que acontece, mas isso tem pessoas que fazem de propósito, e isso é ser, não pensar nas outras pessoas, mas pensar em si mesmo, sabe? Outro exemplo também é um exemplo mais comum da nossa casa, do dia a dia, de tipo, você chega em algum lugar de sua casa, faz alguma coisa, algum projetinho, ou come, e deixa lá as coisas, deixa a louça lá para lavar, e, minha mãe que lave, entendeu? Ou meu pai que arrume depois. Tranquilo. Só que, tipo, você está sendo descortês com os seus pais, porque Jesus nos chama para a gente servir. Ou seja, para a gente ir lá, tomar atitude e fazer as coisas, e realmente arrumar antes. Pensar no próximo. Poxa, meu pai ia gostar que eu arrumasse lá as ferramentas para ele antes de, de eu descansar, entende? Porque o meu pai já estava trabalhando o dia todo. Então, eu pensei em todas essas coisas, em todos esses pontos, né, para concluir, porque eles são muito específicos, muito claros e que muitas vezes nós no dia a dia, eu falo por mim mesmo, eu, digamos que uns 3 desses pontos pelo menos, eu caio no meu dia a dia e em relação ao tempo, a pensar mais em mim mesmo do que nas pessoas, sabe? Mandar uma mensagem no WhatsApp hoje em dia, isso é importante, porque estamos todos distantes, né? Então, uma mensagem vale muito a pena, pode realmente ajudar muito uma pessoa. Então, eu estou aqui realmente abrindo meu coração, que realmente eu também passo por isso,
São pecados que a gente tem que tomar cuidado e que eles precisam ser mudados para a gente se parecer mais com o nosso Pai, né? Enfim, essa foi a aula de hoje, gente. Eu queria agora disponibilizar esse tempo final para a gente estar conversando sobre, tá? Realmente queria estar ouvindo de vocês também o que vocês acharam da aula de hoje, algum ponto que vocês queiram tocar ou dar testemunho também. Então, sou todo ouvidos aí. Posso colocar uma pergunta? Pode, ficar à vontade. Ok. A gente falou um pouco sobre a questão de como fica o ego no meio corporativo, sobre não pisar nas pessoas para subir e tudo mais. Óbvio que concordo, afinal de contas, está na vida. Mas uma coisa que eu percebi muito trabalhando é que a gente é muito incentivado a colocar aquilo que a gente fez na mesa, a mostrar, olha, eu fiz X coisa e ela ficou muito boa. E também a falar de uma forma que transmita uma autoconfiança, que transmita uma segurança. E aí eu queria saber como a gente faz para conciliar essa autoconfiança, essa segurança, se vender o seu peixe com a humildade, com a negação do ego, a negação do eu. Eu acredito, Lê, que no dia a dia corporativo, né, nós temos realmente que apresentar trabalhos que realmente muitas vezes a gente está num cargo às vezes de liderança e a gente tem que se expor mais, tem que falar, olha, eu fiz isso, isso e isso, a gente tem esse método para fazer essa determinada coisa e tudo mais. Mas eu acredito que tudo é a forma que a gente fala, sabe? Muitas vezes, o livro de novo, tá bom. Muitas vezes a gente acaba pensando, tipo, nossa, eu realmente sou o gerente, por exemplo, e eu quero me sobressair sobre todas as pessoas, sabe? Sobre todos os meus funcionários. Então eu peço para eles fazerem o serviço, só que aí eu chego na hora da reunião e falo, fui eu que fiz tudo. Fui eu que fiz todos esses slides, toda essa pesquisa de campo, fui eu que fiz, entende? Então eu acredito que seja a maneira que você fala, você realmente se colocar humilde diante das pessoas, você fala, olha, eu sou o gerente, eu tenho uma equipe que está me ajudando, e a minha equipe, ó, tal pessoa fez tal parte, ele pesquisou isso e isso, e seria legal a gente agir dessa forma na empresa para crescer, uh, e colocando os pontos assim que cada um fez para meio que espalhar o que ele liderou, né? Porque a questão de ser um gerente, ele basicamente é um líder, né, na empresa. E essa questão de liderar, de gerenciar, ele, na verdade, tem que ajudar os membros dele, fazer os membros crescerem. É claro que o ego aí, às vezes, infla demais. Eu já tive um chefe que, tipo, falava basicamente que a gente não fazia nada, que ele ia atrás de tudo, entendeu? Então, eu acho que entra muito em relação a isso, de ser humilde. Eu entendo que tem muitos chefes hoje em dia que não são humildes, mas, enfim. E a gente tem que vender o nosso peixe porque a gente tem que ser sincero, a gente tem que se autoavaliar de maneira sábia, de maneira bíblica, do jeito que Jesus nos ensina, que é realmente sermos verdadeiros com nós mesmos também. Porque, por exemplo, muitas vezes a gente numa entrevista de emprego, a gente não precisa mentir, a gente só fala, ó, eu estudo, eu me esforço, isso eu não sei ainda, mas eu posso correr atrás, eu posso entender mais, eu estou disposto a isso, né? Isso demonstra proatividade e persistência no que a gente quer, nos nossos objetivos. Eu acho que a resposta tenderia mais para esse lado, né? Mas se alguém quiser comentar mais alguma coisa,